Uma luz resplandecente no fim do caminho cegou Carlos. Era um brilho tão intenso que parecia preencher todo o espaço, envolvendo-o em um calor desconhecido. De repente, em meio a essa claridade ofuscante, ouviu uma voz sutil que reconheceria em qualquer lugar. Era uma voz suave, cheia de ternura e familiaridade. Sem hesitar, tentou segui-la, estendendo as mãos em direção à origem do som, buscando um ponto de referência naquela imensidão branca. Nesse mesmo momento, abriu os olhos e sentiu como se sua alma retornasse ao corpo. Um estremecimento percorreu seu ser, como se tivesse renascido. Experimentou algo indescritível que apenas aqueles que voltaram à vida afirmam ter sentido, uma sensação de renascimento, de retornar de um lugar distante e desconhecido. Carlos quis falar, ansioso por expressar o que sentia, mas não conseguiu, pois estava conectado a várias máquinas e tinha tubos na garganta que lhe impediam de emitir qualquer som. A angústia tomou conta dele enquanto tentava entender sua situação. Observou tudo ao seu redor com olhos cheios de confusão e medo. Viu várias pessoas com jalecos brancos, médicos e enfermeiras que se moviam com precisão e rapidez, ocupados em suas tarefas. O bip constante das máquinas e o murmúrio das vozes preenchiam o ar. Finalmente, em meio a todo aquele caos, encontrou quem procurava, sua esposa Nancy. Ela estava parada no meio do lugar, com o olhar perdido, como se sua mente estivesse em outro lugar. Seus olhos, aqueles mesmos olhos bonitos que um dia o encantaram, agora refletiam uma mistura de tristeza e esperança. Carlos sentiu um profundo desejo de alcançá-la, de segurar sua mão e assegurar-lhe que estava bem. Tentou se levantar, lutando contra a fraqueza do seu corpo, mas logo sentiu como se sua vida passasse diante dele, uma série de imagens e lembranças que se sucediam rapidamente. Antes de desmaiar, lembrou-se daquele maravilhoso dia em que se conheceram. Tudo começou há um tempo atrás, quando Nancy entrou na vida de Carlos. A jovem caminhava na ponta dos pés pelo corredor de sua casa, depois de ter se deitado com Ernesto, o irmão de Carlos. Ernesto era um homem muito bonito, embora bastante rebelde. Carlos estava sentado no sofá da sala, imerso em seus pensamentos, quando viu Nancy deslizando silenciosamente. Nancy, sussurrou Carlos, quase inaudível. Nancy se sobressaltou e olhou para ele com olhos cheios de surpresa e um toque de preocupação. Carlos, não te vi aí, disse com um tom nervoso. Carlos, com um sorriso tranquilo, respondeu, não se preocupe. Não direi uma só palavra do que vi. A tensão nos ombros de Nancy relaxou. Obrigada, Carlos, murmurou, aproximando-se dele. Nesse momento, sob a luz tênue da sala, Carlos pôde ver claramente a beleza de Nancy, seu rosto iluminado por uma mistura de alívio e gratidão. Era uma moça muito bonita, tanto que o deixou cativado imediatamente. De verdade, não tens nada com que te preocupar, acrescentou Carlos, tentando esconder o tremor na voz. Nancy, em um gesto de agradecimento, inclinou-se e deu-lhe um beijo terno na bochecha. Confio em ti, Carlos, disse suavemente antes de virar e se dirigir à porta. Enquanto havia sair de casa, Carlos sentiu uma mistura de emoções que nunca antes havia experimentado. Aquele beijo, embora breve, havia acendido algo em seu coração. Nunca imaginou que para ele, aquele momento significaria amor à primeira vista. Carlos não podia parar de pensar em Nancy. Sua imagem o perseguia em todos os lugares, e cada vez que a via caminhando pela rua com seu irmão Ernesto, uma pontada de ciúmes atravessava seu coração. Frequentemente, os encontrava desfrutando de uma refeição juntos, rindo e conversando como se o mundo fosse deles. Essas cenas o incomodavam profundamente, pois conhecia muito bem o caráter de seu irmão. Ernesto era um sedutor nato, sempre brincando com os sentimentos das mulheres. Quando alguma delas exigia compromisso, ele simplesmente as deixava de lado,
dizendo que só gostava das coisas novas. Não sou feito para compromisso, costumava dizer com um sorriso despreocupado. Seus caprichos e falta de direção na vida não só lhe causavam problemas, mas também à sua família. Muitas vezes, Carlos havia visto sua mãe chorar de angústia pelas decisões de Ernesto. A pobre mulher havia trabalhado arduamente para pagar seus estudos em uma universidade cara, na esperança de que seu filho mais novo tivesse um futuro brilhante. No entanto, Ernesto nunca assistiu às aulas. Em vez disso, usava o dinheiro para alimentar seus vícios, frequentando bares e gastando em coisas desnecessárias. Ernesto, quando vais mudar? Lhe perguntou sua mãe entre lágrimas em uma ocasião. Estás destruindo tua vida e a nossa. Como resultado das extravagâncias de Ernesto, sua mãe ficou endividada com o banco. Os pagamentos da universidade, as contas dos bares e os gastos supérfluos haviam deixado um buraco nas finanças familiares. Assim, quando chegou o momento de Carlos ir para a universidade, sua mãe, com o coração partido, teve que lhe dizer que não poderia arcar com seus estudos. Desculpe, filho, disse com voz trêmula. Fiz tudo o que pude, mas não posso te dar a mesma oportunidade. Carlos, com uma mistura de resignação e tristeza, teve que se contentar em fazer pequenos cursos técnicos em eletrônica. Não era o futuro que havia sonhado, mas aceitou seu destino com dignidade. Se dedicou aos estudos, decidido a tirar o melhor de cada oportunidade que surgia. Carlos trabalhava incansavelmente para ajudar sua mãe a pagar as contas de casa, já que o deprimente salário dela não dava para nada. Dia após dia, Carlos se levantava cedo e voltava tarde, exausto, mas decidido a sustentar sua família. Enquanto isso, Ernesto, seu irmão mais velho, não encontrava o caminho certo para sua vida. Em vez de procurar um emprego ou contribuir para o lar, se dedicava a vadiar, vivendo do esforço de seu irmão mais novo. Carlos o observava com tristeza e frustração, consciente da carga adicional que Ernesto representava. Apesar de tudo, Carlos não desistia e, muitas vezes, tentava falar com Nancy para lhe fazer ver que Ernesto não era o melhor para ela como parceiro. Nancy, Ernesto não é o que parece, lhe dizia com voz suave, mas firme. Ele não te dará a estabilidade que precisas. Mas ela, cega de amor, se recusava a aceitar, ignorando os avisos de Carlos e se agarrando a uma imagem idealizada de Ernesto. No entanto, em um curto período de tempo, Nancy teve que enfrentar a pior decepção amorosa de sua vida. Uma tarde, Ernesto a chamou no parque, sob a mesma árvore onde se beijaram pela primeira vez. Com uma frieza que nunca antes havia mostrado, lhe confessou que iria embora da cidade com outra mulher. Nancy, eu vou. Conheci outra pessoa e com ela posso ter a vida que sempre sonhei. Não quero te ver nunca mais. Nancy, devastada pela notícia, sentiu seu mundo desmoronar. As lágrimas rolavam por suas bochechas enquanto Ernesto se afastava sem olhar para trás. Desesperada e com o coração partido, correu sem rumo até que suas pernas a levaram para a casa de Carlos. Ao vê-lo, seu melhor amigo e confidente, desmoronou em seus braços, soluçando inconsolavelmente. Carlos, com o coração cheio de compaixão e tristeza, a abraçou com força. Estou aqui, Nancy. Sempre estarei aqui para ti, lhe sussurrou ao ouvido enquanto ela chorava. Nos dias seguintes, Carlos fez tudo o que pôde para que ela esquecesse a dor que Ernesto lhe causou. Acompanhava-a em longos passeios, a ouvia pacientemente e a encorajava a olhar para o futuro com esperança. Carlos sempre esteve lá para Nancy, sendo seu ombro para chorar, até que ela começou a vê-lo com outros olhos. Embora não fosse o homem por quem ela havia se apaixonado inicialmente, sabia que ao lado dele teria estabilidade econômica e uma vida confortável. Um dia, enquanto conversavam como de costume no parque sob o sol da tarde, Nancy se aproximou,
com um olhar que Carlos nunca tinha visto antes, e lhe deu um beijo terno, mostrando seu interesse. Não houve momento mais feliz para Carlos do que esse. O mundo pareceu parar enquanto ele segurava o rosto da bela Nancy entre suas mãos e retribuía o beijo com uma mistura de incredulidade e alegria. Nunca acreditou que chegaria o dia em que aquela linda moça se interessaria por ele, mas aconteceu. A partir daquele instante, prometeu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para provar que era digno de seu amor e que algum dia lhe daria tudo o que ela merecia. Carlos não tinha muito dinheiro e trabalhava como um humilde técnico em eletrônica, mas se algo caracterizava este jovem, era sua perseverança. Dia após dia, se levantava cedo e trabalhava até tarde, sempre com um sorriso no rosto, sabendo que cada esforço o aproximava mais de seu objetivo. Agradava sua amada Nancy em tudo o que ela desejava, levava-a para passeios, comprava pequenos presentes e sempre encontrava tempo para ouvi-la e apoiá-la. Depois de vários anos de amizade e namoro, Carlos economizou cada centavo possível. Com o suor de seu rosto, conseguiu comprar um belo anel de noivado. Uma noite, decidiu que era o momento perfeito. Preparou um jantar simples, mas romântico, em seu pequeno apartamento. Velas iluminavam a mesa e o aroma de uma comida caseira preenchia o ar. Enquanto jantavam, Nancy notou que Carlos estava nervoso. "Estás bem?" lhe perguntou, segurando sua mão. Carlos respirou fundo e, tirando o anel do bolso, ajoelhou-se diante dela. "Nancy, eu te amo mais do que as palavras podem expressar. Você tem sido minha luz nos momentos escuros e minha alegria constante. Quero passar o resto da minha vida com você. Quer se casar comigo?" A jovem não podia acreditar no que estava ouvindo. Olhou para Carlos com surpresa, sentindo uma mistura de incredulidade e emoção. Durante muito tempo, ele havia demonstrado que merecia seu coração com sua bondade, perseverança e dedicação. No entanto, nos segundos antes de responder, Nancy não pôde evitar que sua mente vagasse para as lembranças de Ernesto, seu verdadeiro amor. Ernesto, o homem que havia ocupado seus pensamentos e seu coração por tanto tempo, havia se casado recentemente com a mulher pela qual a havia deixado. Aceitar essa realidade tinha sido difícil, mas ao ver Carlos, tão sincero e cheio de esperança diante dela, Nancy soube que não tinha mais nenhuma chance com Ernesto. As lágrimas lutavam para sair enquanto ela refletia sobre seu futuro. Nancy disse a si mesma que não encontraria um homem melhor para se casar do que Carlos. Ele sempre estivera ao seu lado, compartilhando uma conexão profunda e sincera. A segurança e o carinho que sentia junto a ele lhe davam forças. Embora seu amor por Ernesto ainda pulsasse em algum canto de seu coração, Nancy esperava que, com o tempo, chegaria a amar Carlos com a mesma intensidade. Respirando fundo, Nancy sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e determinação. Carlos disse com voz suave: "Sim, quero me casar com você. Sei que não poderia encontrar um homem melhor. Espero chegar a te amar tanto quanto você me ama." Carlos, comovido até as lágrimas, aproximou-se dela e a abraçou com força. "Obrigado, Nancy. Prometo te fazer feliz todos os dias de nossas vidas." Infelizmente, Nancy nunca perdeu o interesse por Ernesto, mesmo após 7 anos de casamento. A mulher sempre estava a par da vida de seu cunhado, obtendo informações através de sua sogra, que era a única que recebia ligações ocasionais de Ernesto. Nessas ligações, ele contava o quanto estava bem e o sucesso que estava tendo com sua esposa. A senhora Carmen recebia com alegria as notícias de seu filho, mas frequentemente notava como sua nora perguntava demais sobre Ernesto e como seus olhos brilhavam cada vez que o telefone tocava, apesar de estar casada com Carlos. Em várias ocasiões, a senhora Carmen tentou advertir seu filho mais novo sobre o interesse que Nancy ainda tinha por Ernesto,
mas Carlos estava tão cego pelo amor que não quis aceitar o que sua mãe lhe dizia. Meu querido Carlos é um homem tão nobre, trabalhador e muito bom, dizia a anciã. Ele merece toda a felicidade do mundo e estou certa de que junto a essa mulher má ele não a encontrará nunca, pois ela não o ama com a mesma intensidade que ele a ama. Carlos cuidou de sua anciã mãe completamente sozinho, trabalhando incansavelmente para lhe dar uma vida confortável, já que seu irmão mal se lembrava dela. Ernesto era um completo desconsiderado, incapaz de valorizar o sacrifício de sua mãe, que sempre se esforçou para lhe dar o melhor. No entanto, Carlos encontrou consolo em saber que esteve com sua mãe até o fim, e suas últimas palavras lhe deram um conselho amoroso e profundo. Busque sua felicidade, meu filho. Não se contente com as migalhas que os outros deixam, e não se acomode com algo que não lhe pertence. Nancy não é a mulher que você merece. Algum dia aparecerá em sua vida alguém que valorize o excelente homem que você é. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Carlos por muito tempo, ressoando em seu coração a cada decisão que tomava. Mas ele se apegou ao seu suposto amor com todas as suas forças, pois era o único que o fazia feliz naquele momento. Acreditava que, apesar de tudo, Nancy era uma boa esposa. Em sua mente, ela o atendia muito bem em casa, e ele sentia que tinha uma vida estável. Todos os dias, Carlos se levantava cedo e ia para seu trabalho em uma companhia que consertava aparelhos elétricos. Embora não fosse um trabalho glamouroso, Carlos o realizava com dedicação, sabendo que seu esforço era crucial para manter seu lar. Apesar da fadiga e das longas horas, Carlos sempre encontrava força para voltar para casa com um sorriso, esperando ver Nancy e compartilhar com ela os momentos cotidianos que tanto valorizava. Nancy, por sua vez, cumpria com seus deveres no lar, e embora às vezes sua atenção parecesse distante, Carlos se convencia de que seu amor era verdadeiro. Com o passar do tempo, Carlos começou a pedir à sua esposa para terem um filho, acreditando que uma criança os uniria ainda mais. Nancy, acho que um filho nos faria muito felizes, dizia com esperança nos olhos. No entanto, Nancy se mostrava relutante com a ideia, consciente de que, embora tivessem uma vida confortável, uma criança implicaria sacrifícios econômicos que afetariam os luxos a que estava acostumada. Não estamos prontos, Carlos. Um bebê agora complicaria as coisas, argumentava ela, inventando múltiplas desculpas para evitar a intimidade com seu esposo. Um dia qualquer, enquanto Nancy estava em casa como de costume, o telefone tocou. A mulher atendeu estranhada, já que ninguém costumava ligar desde a morte de sua sogra. Quem será a essa hora? Pensou enquanto levantava o fone. Do outro lado da linha, uma voz familiar a saudou. Era Ernesto, que pedia para falar com sua mãe. Ernesto, como você está? Mamãe, ela faleceu há alguns meses, disse Nancy com voz suave, tentando conter a emoção. Ernesto rompeu em lágrimas ao receber a notícia. Eu não sabia, repetia entre soluços, a voz quebrada pela dor. Aproveitando o momento, Nancy se dispôs a consolá-lo. Ernesto, sinto muito. Foi muito repentino. Mas estou aqui para você, disse com ternura, sentindo uma mistura de emoções que a levavam de volta aos seus antigos sentimentos por ele. Sentada no sofá, com o telefone na mão, Nancy se deixou levar por uma conversa cheia de recordações e confissões. Lembro-me de quando éramos jovens e despreocupados, mencionou Ernesto, sua voz agora mais calma, mas ainda carregada de tristeza. Sim, aqueles dias pareciam tão distantes, respondeu ela, sentindo como seu coração batia com força ao ouvir a voz de Ernesto, o homem que uma vez havia sido seu grande amor. Desde essa chamada, Nancy e Ernesto começaram a se comunicar com mais frequência. Ernesto ligava todas as semanas com a desculpa de perguntar sobre seu irmão Carlos, embora na realidade estivesse explorando se Nancy ainda tinha interesse nele.
Algo que ela não pôde disfarçar, pois o tom de sua voz revelava a alegria que sentia cada vez que falavam ao telefone. Ernesto captou rapidamente as pistas e, em uma conversa casual, propôs à sua cunhada: "O que acha de nos encontrarmos em uma cafeteria, como nos velhos tempos? Assim conversamos sobre a vida e você me conta o que tem feito." Nancy, sem pensar duas vezes, aceitou o convite. A cafeteria estava situada em uma esquina tranquila da cidade, um lugar discreto que lhes permitia conversar sem se preocuparem em ser vistos. Enquanto tomavam café, a conversa foi se tornando cada vez mais íntima. Ernesto sabia muito bem como convencer uma mulher, e com o passar dos anos, havia aperfeiçoado suas habilidades de sedução. Suas palavras eram como um bálsamo para Nancy, que se sentia mais viva do que nunca em sua presença. Os encontros na cafeteria se tornaram mais frequentes, e Ernesto não demorou muito para ter Nancy comendo em suas mãos. Seus encontros eram sempre emocionantes, cheios de olhares furtivos e sussurros apaixonados. A faísca entre eles era inegável, e ambos sabiam que estavam brincando com fogo. Depois de algumas visitas furtivas, a tensão entre eles se tornou insustentável. Finalmente, os dois acabaram em um hotel, onde a paixão contida se desbordou. Na intimidade daquele quarto, Nancy percebeu que seu amor por Ernesto nunca havia desaparecido. Com cada carícia, cada beijo, confirmava o que seu coração estava gritando em silêncio: seu casamento com Carlos era um completo desastre. Após seu último encontro com Ernesto, Nancy começou a se sentir estranha. As náuseas matutinas e o cansaço constante a fizeram suspeitar, então decidiu fazer um teste de gravidez. Ao ver o resultado positivo, confirmou o que temia: estava grávida de Ernesto. A certeza golpeou com força, já que não tinha tido nenhum contato recente com seu marido. Nancy caminhava nervosa de um lado para outro em seu quarto, tentando decidir o que fazer. O pensamento de um futuro lindo com Ernesto a embriagava de ilusão. Ao olhar para seu ventre, não pôde pensar em outra coisa além desse sonho. Decidida, resolveu deixar Carlos naquela mesma noite. Eram 3h30 da madrugada e Nancy olhava desesperada para o relógio. Carlos não tinha chegado em casa e já deveria ter voltado há muitas horas. Tentava entrar em contato com a empresa sem obter resposta, então, com o coração inquieto, finalmente adormeceu esperando por alguma notícia. Na manhã seguinte, o som insistente da porta a despertou. Levantou-se apressadamente e, ao abrir, encontrou o chefe de Carlos, que a olhava com uma mistura de tristeza e seriedade. "Lamento informá-la que seu marido sofreu um acidente de trabalho", disse com voz grave e compassiva. "Ele era um dos nossos melhores funcionários, e todos estamos chocados com o ocorrido." Nancy sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. A notícia a deixou paralisada, incapaz de processar a magnitude do que havia acontecido. Nesse momento tão repentino, os planos de Nancy mudaram drasticamente. Encontrou-se percorrendo freneticamente os frios e assépticos corredores do hospital, buscando desesperadamente o médico responsável por seu marido. Seu coração batia forte enquanto chamava a atenção de enfermeiras e assistentes, até que finalmente encontrou o doutor. Ele a informou com voz grave: "Seu marido está em coma. Foi vítima de uma descarga elétrica que afetou gravemente seu cérebro. Faremos tudo o possível para salvá-lo, mas as perspectivas não são animadoras." Nancy sentiu como seu mundo desabava. Justo quando havia decidido abandonar Carlos, encontrava-se no meio dessa crise inesperada. Desesperada e confusa, decidiu ligar para Ernesto em busca de apoio. O telefone tocou várias vezes antes que ele atendesse. "O que foi, Nancy?" perguntou Ernesto com tom indiferente. "Ernesto, tenho que te contar algo muito importante", disse ela, tentando manter a compostura.
Carlos está em coma. Ele sofreu um acidente no trabalho. Além disso, estou grávida. Vamos ser pais. A esperança de encontrar consolo se desfez rapidamente com a resposta surpreendentemente hostil de Ernesto. Você está louca, mulher? Replicou ele, irritado. Como acha que vou cuidar do seu filho? Nada me garante que eu sou o pai. Assim como esteve comigo, com quantos mais estará enganando meu irmão? Quanto a Carlos, não me interessa o que lhe aconteça. Eu não vou cuidar dele, e isso é sua responsabilidade como esposa. O frio desprezo de Ernesto deixou Nancy em choque. As duras palavras ressoavam em sua mente enquanto tentava processar a cruel realidade. Ficou paralisada, sentindo como tudo em sua vida desmoronava. Ernesto, a pessoa em quem depositara todas as suas esperanças, a rejeitara da maneira mais cruel possível. Mas... Ernesto, eu pensei que, balbuciou ela, com a voz quebrada. Não pense, Nancy interrompeu ele bruscamente. Cuide da sua vida e do seu marido. Eu não tenho nada a ver com isso. Após pronunciar essas palavras, Ernesto cortou a comunicação para sempre, deixando Nancy completamente sozinha. Nos dias que se seguiram, Nancy se encontrava vagando pelo quarto, a incerteza tomando conta dela enquanto o relógio avançava implacavelmente. Suas noites eram um tormento interminável de insônia e ansiedade, esperando em vão alguma notícia favorável sobre Carlos. Por que ele não pode acordar? Murmurava Nancy para si mesma, sua voz quebrada e cheia de desespero. Sabia que, se Carlos não recuperasse a consciência, teria que enfrentar a dura realidade de trabalhar, algo que nunca fizera na vida. Além disso, com a gravidez avançando, encontrar emprego parecia uma missão impossível. A realidade financeira começou a bater forte. Nancy teve que tomar a dolorosa decisão de vender a casa da sogra. Com lágrimas nos olhos, despediu-se da casa que havia sido testemunha de muitos momentos felizes. Sinto muito ter que fazer isso, dizia Nancy à corretora de imóveis enquanto entregava as chaves. Mas preciso desse dinheiro, é tudo o que me resta. No entanto, o dinheiro da venda se esgotou rapidamente. Os custos médicos e o custo de vida eram implacáveis. O desespero começou a consumi-la, e a pressão para encontrar uma solução se tornava cada vez mais intensa. Foi no meio desse desespero que Nancy descobriu o seguro de vida de Carlos. A ideia de que esse seguro poderia proporcionar a estabilidade econômica que tanto precisava a fez sentir uma mistura de esperança e culpa. Cada noite, encontrava-se sentada na escuridão do quarto, olhando para o teto enquanto seus pensamentos se enredavam em um turbilhão de dúvidas morais. Como pode ser tão cruel? Se perguntava enquanto suas lágrimas caíam sobre o travesseiro. Como posso desejar que meu marido não acorde apenas para assegurar um futuro para meu filho? Apesar dos seus desejos mais fervorosos, Carlos permaneceu vivo muito mais tempo do que Nancy havia previsto. Durante esse período prolongado de incerteza, Nancy deu à luz ao bebê que carregava no ventre, uma experiência que foi ao mesmo tempo milagrosa e desafiadora. Enfrentou uma dívida considerável com o hospital, e para cobrir os custos, teve que assinar um compromisso que exigia conseguir o dinheiro em poucos meses. Cada dia, o relógio parecia apressá-la, aumentando seu desespero. À medida que se aproximava o prazo para reunir o dinheiro, Nancy recebeu uma notícia que deixou seu coração em um punho: Carlos estava começando a despertar do coma. A notícia chegou como um raio em um céu claro e a deixou atônita. No hospital, Nancy se sentou em uma fria sala de espera, tentando assimilar a magnitude do que estava acontecendo. O chão sob seus pés parecia tremer diante da perspectiva de ter que enfrentar a verdade. Com o coração acelerado e a mente atormentada, Nancy se preparou para a difícil tarefa que tinha pela frente.
Sabia que a única maneira de preservar sua situação e assegurar um futuro para seu filho era enganar Carlos. O medo e a culpa abrumavam enquanto se preparava para entrar no quarto do hospital com o bebê nos braços, disposta a fazer Carlos acreditar que o filho era dele. A incerteza sobre como lidaria com a situação e a carga emocional de mentir para seu marido a atormentavam enquanto o relógio seguia marcando o tempo cada vez mais impiedosamente. A astuta Nancy, reconhecendo a vulnerabilidade e a confusão que Carlos experimentava após seu despertar, aproveitou a oportunidade para revelar que havia descoberto sua gravidez pouco depois do acidente. Aproximou-se dele com uma mistura de ternura e estratégia calculada, segurando o bebê nos braços enquanto dizia: "Não acha nosso filho lindo, meu amor? Agora somos a família que você sempre sonhou." Seu tom era um delicado equilíbrio entre doçura e manipulação, projetado para ganhar a plena confiança de Carlos. Em um piscar de olhos, Carlos ficou cativado pela imagem de sua nova família. A ideia de ser pai o encheu de uma esperança e entusiasmo renovados. As lágrimas que Nancy derramava, carregadas de desespero, pareciam ser o ápice de uma história que ele tanto desejava. Enquanto ela lhe contava sobre a dívida esmagadora com o hospital, Carlos, comovido pela dedicação e sofrimento aparente de sua esposa, prometeu que logo começaria a trabalhar para garantir que nada lhes faltasse. Com o tempo, à medida que Carlos começava a recuperar a consciência e seu estado geral melhorava lentamente, enfrentou uma série de novos desafios. Suas pernas, ainda enfraquecidas, não respondiam como antes, e muitas outras partes do seu corpo também mostravam sinais de danos. Isso obrigou a se submeter a uma série de exames médicos exaustivos. Os médicos queriam avaliar a fundo sua saúde e determinar a extensão dos danos para formular um plano de reabilitação adequado, enquanto Carlos lutava para se adaptar à nova realidade e encontrar forças para retomar uma vida normal. O homem se esforçava ao máximo para superar cada desafio que enfrentava, motivado pelo amor profundo que sentia por sua esposa e seu pequeno filho. Eles eram o centro de sua vida e a razão de sua constante luta por um futuro melhor. Cada exame médico que suportava representava um passo a mais em direção à realização do sonho de uma vida feliz em família. Carlos havia prometido a si mesmo que, independentemente das dificuldades, permaneceria firme e apoiaria sua família para alcançar a felicidade que tanto desejavam. No entanto, a felicidade de Carlos não durou muito tempo. Durante uma consulta rotineira, um médico lhe entregou os resultados de seus exames, incluindo os de fertilidade, cruciais após o acidente. Dado que esses órgãos frequentemente são afetados por traumas, a notícia sobre sua capacidade reprodutiva era especialmente importante. A revelação foi devastadora. Carlos era estéril de nascimento. Esta notícia deixou Carlos em estado de choque, e a incredulidade o envolveu enquanto se lembrava que sua esposa o esperava fora do consultório com o bebê nos braços. "Lamento muito, senhor", disse o médico com um tom grave, mas cheio de empatia. "Os resultados dos exames são claros e não deixam dúvidas. Talvez devesse considerar fazer um teste de DNA. Os exames mostram que a criança que você chama de filho não pode ser biologicamente sua." Carlos, atônito e desolado, tentou assimilar o que acabava de ouvir. Sua mente estava em caos, e as palavras do médico ressoavam em sua cabeça como um eco doloroso. Em uma tentativa desesperada de encontrar uma explicação, Carlos replicou: "Você tem certeza disso?" Perguntou, sua voz tremendo. "Minha esposa está lá fora com nosso filho." "Não pode ser, como isso pode ser verdade?" O médico, com um olhar compreensivo mais firme, respondeu: "Sinto muito, senhor, mas os resultados são definitivos. Entendo que essa notícia é devastadora, mas os dados são precisos. Talvez conversar com sua esposa e fazer o teste de DNA lhe proporcione mais clareza sobre a situação."
Carlos se recusou a aceitar a dura verdade revelada pelo médico. Consumido pela necessidade de confrontar a situação, decidiu enfrentar Nancy naquela mesma noite. Quando chegou em casa, encontrou Nancy na sala de estar, tentando esconder o peso da situação com uma fachada de normalidade. O olhar de Carlos era frio e decidido, e Nancy sentiu um nó no estômago ao ver o desassossego em seus olhos. Nancy, precisamos conversar, disse Carlos com voz tensa, seu rosto pálido. Nancy, tremendo, tentou manter a calma enquanto Carlos continuava. O médico me informou que sou estéril de nascimento. Não pode ser um erro. Diga-me, o que está acontecendo? Seu tom era uma mistura de dor e desespero. A mulher se deu conta de que já não podia seguir ocultando a verdade. Com lágrimas nos olhos, começou a falar, sua voz quebrada pela culpa e pelo medo. Carlos, começou, mas suas palavras ficaram presas. Sinto muito. A verdade é que, o bebê não é seu. Me envolvi com Ernesto enquanto você estava em coma, e me deixei levar pelo desespero. A confissão de Nancy caiu como uma bomba, e Carlos sentiu que o mundo se desmoronava ao seu redor. Sua expressão passou da confusão para a ira e, finalmente, para uma tristeza profunda. Como pôde? Disse Carlos, sua voz carregada de dor. Depois de tudo o que fiz por você, depois de tudo o que lhe dei. Minha mãe tinha razão, eu estava errado ao acreditar que podia confiar em você. Esse amor que achava que tínhamos se desfez, e tudo foi uma mentira. Nancy, buscando desesperadamente uma reação de compreensão e apoio, tentou explicar. Carlos, por favor, entenda que eu estava desesperada. Só queria assegurar um futuro para nós e para o bebê. Mas Carlos, com uma tristeza e decepção palpáveis em sua voz, respondeu com uma determinação fria. Não posso entender como você pôde mentir para mim de forma tão descarada. Minha vida com você foi uma mentira, e agora vejo que mereço algo mais verdadeiro. É hora de deixá-la ir a Deus, Nancy. Desejo-lhe sorte na sua vida, mas já não posso estar com você. Com essas palavras, Carlos se virou e saiu da sala, deixando Nancy sozinha, devastada pela ruptura de sua vida. A realidade de suas ações e a dor da separação se assentaram sobre ela, enquanto Carlos se afastava. O tempo avançou, e Carlos se encontrou em um turbilhão de emoções e mudanças. Apesar da traição e da dor que havia sofrido, sua natureza compassiva e o profundo amor que havia sentido por seu irmão Ernesto o levaram a tomar uma decisão inesperada. Nancy, ao enfrentar a realidade de sua situação, tentou refazer sua vida. No entanto, a verdade sobre a origem do bebê se tornou um obstáculo constante para ela, que agora enfrentava a dura realidade de criar o filho em meio a dificuldades financeiras e sociais. Enquanto isso, Carlos, apesar da traição de Nancy e do fato de que o filho não era biologicamente seu, não podia ignorar o vínculo que havia tido com o pequeno. Um dia, Carlos decidiu visitar Nancy, que o recebeu com uma mistura de surpresa e desconfiança. Carlos, com uma atitude tranquila mas decidida, fez-lhe uma proposta que mudaria o rumo de todos. Nancy, quero falar com você sobre o futuro do menino, disse Carlos com voz firme. Apesar de tudo o que aconteceu, não posso negar que o menino precisa de apoio e estabilidade. Sei que não é meu filho biológico, mas me importo profundamente. Ernesto era o melhor pai que poderia ter tido, e quero garantir que, embora ele não esteja aqui, seu filho tenha um futuro melhor. Nancy, com lágrimas nos olhos, ouviu atentamente. Carlos continuou. Não posso permitir que o menino sofra pelos erros que cometemos. Estou disposto a ajudá-la financeiramente, e também quero estar presente na vida dele. É um ato de amor para com Ernesto, e acredito que é o certo a fazer. A oferta de Carlos foi um raio de esperança para Nancy,
que aceitou com gratidão e uma mistura de remorso. Carlos começou a visitar o menino regularmente, levando-lhe presentes e passando tempo com ele. Embora a ferida da traição não tivesse se curado completamente, Carlos encontrou consolo em ser uma figura positiva na vida do pequeno. O tempo passou, e Carlos se tornou uma figura constante e afetuosa na vida do menino. Sua presença ofereceu ao pequeno uma estabilidade emocional que Nancy não podia proporcionar sozinha. Carlos continuou apoiando Nancy na criação do menino, ajudando-a com os gastos e proporcionando-lhe uma rede de apoio. À medida que o menino crescia, Carlos se tornou uma figura paternal em sua vida, brindando-lhe amor e cuidado. Embora nunca substituísse Ernesto, Carlos se dedicou a honrar a memória de seu irmão ao ser um bom exemplo e um apoio constante para o menino. A vida seguiu seu curso, e o menino cresceu em um ambiente cheio de amor e estabilidade, graças aos esforços de Carlos e ao compromisso de Nancy em fazer o melhor para seu filho. Carlos, apesar de tudo o que havia passado, encontrou uma forma de curar suas feridas e redimir sua dor ao oferecer ao menino uma vida cheia de amor e cuidado. Queridos amigos, hoje quero compartilhar com vocês uma reflexão profunda sobre o que vimos nesta história. Desde o início, Nancy tomou decisões que lamentavelmente não foram as melhores. Casar-se com alguém que não amamos verdadeiramente é uma falta de honestidade e respeito para conosco e para com a outra pessoa. Os enganos e as mentiras só levam a mais dor e complicações, e embora possamos nos sentir iludidos, é crucial aprender a nos amar e respeitar a nós mesmos primeiro. É fundamental nos perguntarmos se a pessoa com quem estamos realmente nos ama e nos valoriza por quem somos, sem ilusões nem enganos. Só assim poderemos construir relações saudáveis e felizes. Obrigado por nos acompanharem nesta jornada. Espero que esta história sirva como uma lição para muitos de nós e nos ajude a tomar decisões mais sábias em nossas próprias vidas. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que não percam nenhum vídeo novo. Envio-lhes um forte abraço e meus melhores desejos. Até a próxima, e que as bênçãos os acompanhem sempre. Com carinho, Silvia Ribeiro.